Estamos ao vivo. Oi, estamos lá? Estamos lá. Estão nos ouvindo? Eu só estou vendo nós três aqui na tela. Sim, mas eu tô acompanhando lá. Já estamos há 20 segundos online já. Online não, né? Ao vivo. Certo. Bom, vamos iniciando então. Acho que já deu horário, né? Tem bastante gente aí querendo assistir. Boa tarde, sou a professora Caroline. Espero que vocês estejam bem a despeito da situação pandêmica que estamos vivendo, né? Sou professora do Instituto Federal de Cubatão. Sou professora de língua espanhola para as turmas de ensino médio, também professora de língua espanhola para os alunos do curso de bacharel em turismo, mas ministro algumas disciplinas no curso de letras, né? Linguística textual aplicada ao ensino, e até o momento também venho ministrando a disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa. Então, pensando em especial na disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa, pensamos em trazer a professora Wanda, Egiswanda Sandes, para nos enriquecer um pouquinho, né, trazer um pouquinho dos seus conhecimentos, né, para que nós possamos pensar melhor, refletir melhor acerca da fonética e da fonologia da língua portuguesa, que, a despeito de ser um tema tão importante, vocês vão entender isso ao longo de tudo que ela disser, acaba ficando um pouquinho de lado, né? Então, a ideia é que saiamos daqui com, pelo menos, reflexivos, né, acerca do assunto, que é muito importante para qualquer professor de língua portuguesa. Bom, vou fazer uma rápida apresentação aqui da professora Wanda, apesar de que foi difícil fazer rápido aqui, porque a experiência dela é vasta. Vamos lá. Então, a professora Egiswanda Isis de Almeida Sandes é bacharel em letras, em português e espanhol pela USP, mestre pela USP também, com pesquisa sobre aquisição e aprendizagem dos estudantes brasileiros de espanhol como língua estrangeira desde 2004, também é mestre ou magíster pela Universidade Nacional Espanhola e também pelo Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, desde 2009. Doutora pela USP em Letras Modernas, com pesquisa sobre fonética e fonologia do espanhol e análise das dificuldades dos alunos brasileiros aprendizes de espanhol como língua estrangeira, desde 2010. E, recentemente, ela concluiu, no ano de 2019, o seu pós-doc. Pós-doutora pela Universidade de Granada e também pela Universidade de Educação à Distância, com pesquisas sobre a incidência dos fatores internos e externos na aquisição e aprendizagem do aspecto fônico da língua espanhola em estudantes brasileiros residentes na Espanha. Acerca de sua atuação, a professora Wanda lecionou em diversos lugares de renome na cidade de São Paulo. Dentre eles, nós podemos destacar a própria USP, onde ela atuou como professora substituta por um tempo, a FATEC de Guarulhos, e também a Universidade Presbiteriana Mackenzie, local em que ela atuou por 10 anos. Atualmente é professora da Faculdade de Letras da Unesp de Araraquara, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Já orientou diversos projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, desenvolvidos nas seguintes áreas: língua espanhola, português como língua estrangeira, linguística aplicada ao ensino de línguas, fonética e fonologia da língua espanhola, análise de erros, aspectos contrastivos na aquisição e aprendizagem da língua espanhola pelo aluno brasileiro e de tradução e aspectos da tradução em cursos de pós-graduação em diversas instituições de ensino superior. Inclusive, eu tive a honra de tê-la como co-orientadora, né, Wanda? No meu doutorado, concluído recentemente também, em 2018, ocasião em que eu desenvolvi pesquisas sobre alguns aspectos pragmáticos e semânticos do ensino de verbos nas aulas de espanhol, como língua estrangeira, também voltadas a aprendizes brasileiros, né? A professora Wanda é consultora na área de ensino-aprendizagem da língua espanhola brasileiros e também atua na análise de livros didáticos, né, também de espanhol como língua estrangeira.
apresentou vários trabalhos em congressos e possui várias publicações. E hoje irá ministrar a palestra intitulada Fonética e Fonologia, algumas considerações sobre conceitos básicos e especificidades do português brasileiro. Bom, esta palestra, né, esta fala está sendo transmitida pelo YouTube. Inclusive, professora Wanda, gostaríamos de saber se podemos gravar, se podemos deixar disponível para usarmos com os nossos alunos e professores, que infelizmente hoje podem não ter oportunidade de assistir, né? Precisamos pedir de antemão a sua autorização, e autorizando ou não, o palco é seu. Fique à vontade. Bom, podem gravar sim, fiquem à vontade. Muito obrigada pela apresentação de vocês, quero agradecer muito aos dois, né? A prazer de orientar, realmente foi muito produtiva, né, a produção da Carol, o trabalho da Carol, né, a tese, e a orientação. Então, aprendi muito com a Carol, a gente discutiu muita coisa, a gente fez muita coisa também. Quero agradecer ao Artaxerxes, que também é um parceiro, né, que também já colaborou em bancas, em várias outras questões na universidade, que a gente espera, né, que essa parceria continue. E quero agradecer a todos pela presença, né? Não consigo ver aqui exatamente, mas o Artaxerxes está controlando aí, depois ele vai me contar, né, de todo mundo que está presente, bom, e parabenizar por essa iniciativa. Terem essas conferências, eu acho muito importante, né? Em meio a essa pandemia, a gente precisa estar atento também ao conhecimento, né? Eu sei que o aspecto emocional muitas vezes é abalado por conta de toda a questão, mas a gente também tem que pensar na nossa produção intelectual, no nosso conhecimento e no desenvolvimento dos nossos estudos, né? Então, para falar de fonética e fonologia principalmente, porque é minha grande paixão, né, tanto da língua portuguesa quanto da língua espanhola e de outras línguas, né, porque, na verdade, os conceitos relacionados à fonética e fonologia podem ser aplicados à análise, né, de qualquer língua, né, isso eu até vou comentar um pouquinho com vocês. E nesse caso de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o que é a fonética e fonologia, de onde que ela surge, né, a importância da fonética e fonologia, e conversar um pouquinho sobre algumas características do português do Brasil, né, porque a gente não pode falar de português como uma língua que não tenha variedades, como qualquer língua, né, e a nossa variedade, o português do Brasil, tem muita especificidade em relação às demais, né, então acho que isso é muito importante também para a gente se situar aí, né, em meio às características da língua portuguesa, porque se a gente fala da língua portuguesa de uma maneira genérica, a gente acaba caindo em algumas questões controversas, se a gente compara, por exemplo, com o português da África, com o português de Portugal, né, e outras regiões. Então, inclusive, dentro do próprio Brasil, a gente já vai ver que existe uma gama de variedade imensa, né? Então, também é uma questão que o Saussure, né, o grande pai da linguística, nos chama muito a atenção, de como a gente faz essa análise, né, considerando que a língua é tão variável. E então é isso. Gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade, né, e pelo carinho de sempre, o Instituto Federal, né, de São Paulo, isso, né, então agradeço muito pelo convite. Nós é que agradecemos por você ter aceitado, né? É uma honra recebê-la aqui entre nós, mesmo online. Com certeza, também agradeço aí as palavras, né, as considerações iniciais, estamos muito contentes de recebê-la, pelo nosso grupo de pesquisa também, pelo ELIM, né, que é o Grupo de Estudos Linguísticos. Nós temos, no momento, são 25 espectadores, temos professores e alunos, professora Elaine, de espanhol, que também é da área de fonética, né, professor Rafael, professora Maurina, muito obrigado pela presença, né, e os alunos de letras que estão nos acompanhando, tá bom? Eu estou mediando lá. Parece que a conexão ela está um pouco instável,
mas eles estão conseguindo acompanhar. Qualquer coisa, vocês me avisem. Tá ok? Eu vou começar, então, a apresentação, porque a gente não tem tanto tempo, né? Eu espero não me estender muito, porque se me deixarem, eu falo, né, muito sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada. Então, vou tentar me controlar aqui de tal maneira que a gente não se estenda tanto. Eu vou Fique à vontade, compartilhar com Wanda. vocês a tela, né? A minha tela com o PowerPoint da apresentação. E aí eu vou comentando com vocês, gostaria que vocês mandassem as perguntas para a gente discutir sobre as questões no final, né? E aí, fiquem bem à vontade para perguntarem o que quiserem, né? E vamos nessa sequência, tá ok? E podem me interromper, no caso dos que estão aqui comigo na apresentação, podem me interromper quando vocês quiserem, tá ok? Então, como a Carol falou, né, eu vou falar sobre a fonética e fonologia, fazer algumas considerações sobre os conceitos básicos da disciplina, né, e falar um pouco sobre as especificidades do aspecto fonético, principalmente, né, do português brasileiro, né. Em primeiro lugar, para a gente entender um pouco de onde vem, eu até estava comentando com os professores, às vezes a gente fica pensando para que serve isso, de onde que vem isso, né? Então é importante a gente situar o lugar da fonética e da fonologia dentro do que é a linguística, né? Então, eu vou fazer umas considerações, né, sobre o que é linguística, o que é linguagem, o que é língua, falar um pouco das dicotomias de Saussure, falar um pouco do significante, significado, diacronia e sincronia, língua e fala, até chegar no que é a fonética e fonologia, porque assim vocês entendem tanto a origem quanto o desenvolvimento dessas duas áreas da linguística até os dias de hoje, tá ok? E para a gente entender também a apresentação, né, das especificidades do português. Eu sei que tem muita gente que vocês são alunos, a maioria alunos de letras, né, e que precisa dessa formação conceitual, né, e tem muita gente também que é professor de português como língua estrangeira e que também precisa entender um pouco a sequência, né, do pensamento relativo à fonética e à fonologia. Então, em primeiro lugar, a linguística, que é uma ciência, né, isso muitos já sabem, claro, que investiga os fenômenos relacionados, né, à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas da língua, né. Professora Wanda, desculpa eu interrompê-la, é que o pessoal no YouTube está falando que está cortando bastante, e eu também estou percebendo aqui, não sei se a Carol está percebendo que está cortando bastante, então talvez seja o caso de nós tentarmos... Carol, seu som está fechado. Ok. Para mim está Então, cortando, mas dá para entender tudo. Então... Tá, o pessoal no YouTube tá falando que está muito baixinho o som e que está saindo cortado. Então, não sei se seria o caso da professora sair da sala e entrar novamente para ver se a conexão melhora, né? Pode ser. Então, vamos fazer essa tentativa, então? Tá, ok. Stop sharing. Vamos aguardar as pessoas que estão nos assistindo aí, né, pelo YouTube. Vamos aguardar só um minutinho, só o tempo da professora sair da sala e entrar novamente para ver se o som estabiliza um pouquinho. Tá, ok. Só um segundo. São os percalços da tecnologia, né? A professora está em Madrid, né, Carol?
Seu som está fechado. Como está o som? Oi, professora, conseguiu voltar? Sim, aí, deu certo? Tá cortando um pouquinho ainda, né, Carol? Carol? Oi, tô ouvindo. Tá cortando um pouquinho ainda, Wanda, mas vamos tentando, né? Vamos tentando. Agora, vamos deixar assim, porque não é impossível acompanhar. É que como fica muito baixinho, para quem está acompanhando às vezes no YouTube, pode ter uma dificuldade maior. Mas dá para entender. Para mim parece que melhorou um pouco. Eu coloquei o máximo que tinha aqui no computador. Assim tá ótimo. Melhorou bastante agora. Melhorou? Bom, estava praticamente no máximo, né? Faltava muito pouquinho, eu coloquei o máximo total. Então, qualquer coisa, vocês me avisem. Tá cortando ainda? Não, para mim aqui não. Agora parece que melhorou. Ok. O pessoal falou que agora está normal. Que bom. Vamos ver, então. Vem aqui a apresentação? Sim? Perfeito. Então, conforme eu estava falando para vocês, né, que a linguística é a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os princípios e as características que regulam as estruturas das línguas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o objeto da linguística, que é a língua, né? Um pouquinho mais adiante, para vocês entenderem por que às vezes se fala de linguagem, por que às vezes se fala de língua, né? E que surgiu como ciência, foi considerada realmente uma ciência a partir da publicação da obra de Saussure, que é uma obra póstuma, em 1916, que foi publicada pelos seus discípulos, né, pelos seus alunos, a partir das anotações que eles faziam. E nesse sentido, né, a linguagem sobre a qual fala está aí, sobre essa definição que a gente tem, que consta aí na definição que a gente tem, pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização dos sistemas complexos de comunicação, ou seja, como a comunicação em si, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo, né? Ou seja, um código específico que uma comunidade usa para se entender, ou seja, a gente também pode falar de língua quando a gente pensa na linguagem, né? Então, é muito comum que aconteça isso. A linguagem falada em tal lugar, na verdade, se refere à língua. Esse é esse segundo conceito, e que também é válido na hora da especificação sobre qual é o objeto da linguística, né? De qualquer forma, o estudo científico da linguagem, em qualquer um dos seus sentidos, é de responsabilidade da linguística, né? E isso é interessante a gente entender. E a língua, então, né, que seria essa outra faceta do que é a linguagem, né? Atualmente a gente tem entre 3.000 e 6.000 línguas, né, que são usadas pela espécie humana, e que são línguas naturais. Claro que no passado havia muito mais, né? Só que as línguas também acabam morrendo, infelizmente. Hoje em dia existe maiores estudos, né, sobre a manutenção dessas línguas, né, que ajudam, inclusive, a manter essas línguas, mas, infelizmente, muitas línguas se perderam aí no caminho. E são exemplos representativos de linguagens, né? E outros tipos de linguagens também que a gente pode considerar são as línguas de sinais e a própria escrita, né? Porque a gente fala de códigos, na verdade, né? Também existem códigos e outros sistemas de comunicação construídos mais artificialmente, como, por exemplo, dos computadores. A gente já ouviu falar na linguagem
ocidental, na linguagem Java, na linguagem, então, também é um sistema de comunicação, né? E isso também é considerado linguagem. De maneira genérica, a linguagem também pode se referir à faculdade cognitiva, aquela que o Chomsky, né, falou lá no começo da sua teoria, em questões de aquisição. Quando ele falava de aquisição de linguagem, ele estava falando justamente dessa forma mais genérica, né, que é essa faculdade que o ser humano tem para aprender, para falar uma determinada língua, né, e que passa por uns processos específicos, fases específicas, né, até a consolidação do que é realmente a linguagem, né? E o que é interessante na obra de Saussure é que, para explicar essa complexidade relativa ao conceito de linguagem, ele falou de várias dicotomias, inclusive também para estabelecer qual era o objeto da própria linguística, né? E essas dicotomias são divisões de um conceito, de uma matéria teórica, em dois aspectos, que, em geral, são distintos, mas se complementam. Ou seja, cada uma dessas matérias teóricas teria dois lados, e esses dois lados se complementam de uma maneira específica. São várias as dicotomias que o Saussure comenta aí na sua obra, mas eu vou falar especificamente de 4, que são interessantes, inclusive, para a compreensão do que é a fonético-fonologia. Uma delas é o que é o significante e significado, né, que foi uma das grandes dicotomias que ele estabeleceu, né, em que significante se refere a essa matéria sonora, né, quando a gente fala, por exemplo, uma palavra como cachorro, né, a pessoa primeiro escuta o som, né, tanto do C, quanto do A, quanto do O e tal, que é a matéria sonora, e depois também vem imediatamente uma imagem, né, de que é um animal, de que é um canino, de que tem 4 patas, de que late. Isso seria o significante. E logo esse significante se transforma em um significado, né, que é o que é esse significante para o ser humano. Obviamente que o significado depende muito de nossa experiência de mundo, né? Porque cachorro, de repente, para uma pessoa pode ser perigoso, porque ele teve algum trauma, alguma questão desse tipo, ou pode ser um ser maravilhoso, ou pode ser alguma coisa que alguém adora, e tem amigos que amam os cachorros, né? E esses animais maravilhosos. Então, cada um tem um significado específico de acordo com a sua experiência. E essa palavra seria o signo, né, dentro da linguística. Então, por que é importante a questão do significado? Justamente por causa dessa matéria fônica, que tudo surge dessa matéria fônica, né, que é a produção do cachorro, né? E outra dicotomia que o Saussure apresenta em sua obra é sobre diacronia e sincronia, que também é interessante para os estudos fonéticos, né? Ou seja, estudar a língua diacronicamente se refere a como a língua existe em uma determinada época, portanto, como sistema, né, que é justamente o que o Saussure faz na sua obra, né, ele defende na sua obra. E é diferente de estudar a língua diacronicamente, por quê? Porque aí é você comparar as línguas no transcurso do tempo, né? O que não nos permite estudá-la como sistema, mas sim selecionar um determinado aspecto e estabelecer diversas comparações entre evolução, né? Por exemplo, a sociolinguística e todas as vertentes aí da sociolinguística as vertentes fazem isso. Ou seja, compara, estabelece diferenças, estabelece semelhanças, né? Até entender o que é essa evolução da língua. Né? A gente vê que a língua portuguesa, em relação a outras línguas latinas, evoluiu bastante, né? Principalmente a língua portuguesa do Brasil, e principalmente no seu aspecto oral, né? Muito diferente, por exemplo, do português de Portugal, né, que tem uma característica que está muito mais centrada em algumas questões escritas, né? Outra dicotomia importante aí dentro da obra de Saussure é sobre língua e fala, né, o famoso langue et parole, né? A língua é um sistema linguístico comum a todos os falantes de uma determinada comunidade linguística, ou seja, a gente está falando da dimensão social,
né, porque todos falam a mesma língua e todos se entendem, né, enquanto que a fala se refere às particularidades da língua em cada falante, em cada ato comunicativo, né, e em cada comunidade de fala. Inclusive, dentro da comunidade de fala, em cada idioleto específico, né, em cada grupo específico. Então, a gente está falando da dimensão individual, né? O que é interessante, nesse caso, é que o objeto, com isso o Saussure estabelece o objeto da linguística, que é a língua, ou seja, ele trata da dimensão social. Por quê? Porque a fala é tão individualizada e diversificada que não nos permitiria, né, estabelecer as leis de seu funcionamento, dada a sua grande variedade, né? Enquanto, com a língua, a gente pode, ao analisar a língua, a gente pode estabelecer um sistema específico, umas regras específicas e tal. Esse comentário vindo da obra de Saussure é bastante relativo, porque a gente pode encontrar na variedade também algumas características específicas. Nós que analisamos aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras, por exemplo, de português como língua estrangeira, de espanhol como língua estrangeira, a gente verifica que na fala a gente pode encontrar também elementos que que podem estabelecer uma determinada língua, a própria interlíngua, né, entre os aprendizes de língua estrangeira, é um sistema que a gente encontra aí na fala, na própria fala também, né? A fala é muito importante, por quê? Porque saber bem uma determinada língua significa entender a estrutura da escrita e seus distintos registros, né? A escrita mais formal, a escrita mais informal, a escrita de um e-mail, a escrita de uma tese, etc. Mas também significa compreender as variedades que acompanham seus respectivos registros, né? A fala identifica a pessoa, né? Eu posso... Wanda, só um minutinho. Se for possível você aproximar um pouquinho mais o seu microfone, talvez fique melhor o som no YouTube, não sei. O que vocês acham agora? Eu consigo te ouvir, só que tem alguns cortes realmente. Aqui o pessoal no YouTube está pedindo para aproximar um pouquinho o microfone, se for possível. Mais o computador da minha fala, não sei se dá para melhorar assim. Eu acho que é a conexão mesmo, porque não acredito que seja do microfone, não, é a conexão. A gente consegue acompanhar, era só para facilitar um pouco mais para o pessoal do YouTube mesmo. Não sei, aqui para mim diz que a conexão está ok, mas tudo depende também de locais, etc. Então, não sei como que... e às vezes muitas pessoas no mesmo local estão usando a internet, aí já viu como que isso acontece, né? Então, como eu estava falando para vocês, né, a fala identifica a pessoa, dá informações, nos permite, né, extrair informações sobre suas características sociais, regionais, sobre a idade, sobre o sexo, sobre o grau de instrução, etc., né? E, inclusive, é a partir dela que a gente faz também análise da língua, né? Então, por isso que compreender a fala, compreender as suas diversas variedades, né? Os seus grupos sociais, os grupos que falam a determinada língua, né? É interessante para essa análise linguística. E principalmente porque a fala traz muita informação sobre as variantes, né, que acompanham. Claro que na escrita a gente também pode fazer esse tipo de análise, com análise lexical, com análise de estruturas, né, porque isso também a gente pode identificar na escrita, mas através da fala a gente consegue muito mais elementos. De fato, as grandes mudanças que ocorrem na língua, por exemplo, quando a gente tem uma reestruturação de normas e tal, como a gente teve da última reforma, são provenientes da fala, né? Então, por isso que compreender a fala e entender quantos dos falantes têm as mesmas características
também é importante para determinar a questão da normativa linguística, né? E claro, quando a gente fala de fala, a gente está falando também, a gente tem que tratar também das variantes. As variantes são os diversos falares, os diversos dialetos que a gente tem dentro de uma língua, né? E por que isso? Porque algumas questões a gente tem que ter cuidado, como, por exemplo, dizer que falar é bom, outro falar é ruim, né? São esses prejuízos linguísticos que às vezes a gente escuta entre os falantes, né? De qualquer forma, qualquer língua tem as suas variantes de prestígios, né? Que são aquelas geralmente estão vinculadas aos grandes centros, e as marginalizadas, que são regionais, né? Assim como a gente tem também as variantes padrão, que estão relacionadas às classes sociais de prestígio e a um grau de educação, educativo mais formal, né, dos falantes, e a não padrão, que geralmente desviam-se desses parâmetros, né? Então, o que a gente encontra aqui? Um contraste entre variante padrão e não padrão, e o que diz a gramática tradicional, né? Só que nem sempre uma variante não padrão rompe, né, o que diz a gramática tradicional. Ela pode ser simplesmente uma forma de falar. Se de repente você vê uma pessoa altamente qualificada, né, usando algumas estruturas da língua falada, mas isso não significa que ela não saiba a gramática tradicional, né? Isso é muito comum, né? Porque de repente você vai falar de uma forma super acadêmica, por exemplo, quando você está com a sua família, quando você está com seus amigos, né? Então é mais complicado. A língua falada é permissiva. Permissiva significa que permite, né, inclusive produzir o que a gramática tradicional nos diria que são erros, desvios, né, segundo aí algumas premissas. A gente pode hesitar, a gente pode repetir, a gente pode reformular, a gente pode omitir, né? Então, a gente pode variar da forma como a gente achar melhor e como a gente achar que o nosso grupo vai receber de uma maneira comunicativa, que comunicativamente seja produtiva, né? Por exemplo, eu escuto uma característica básica, né, entre os brasileiros, independente da sua formação, a supressão do pronome complemento, né, inclusive dos pronomes reflexivos, né, que você fala, eu me levantei, muita gente diz eu levantei cedo. Isso está errado, né? Obviamente que na escrita, principalmente quando se trata de uma pessoa com uma formação superior, ela não vai fazer isso, né? Se ela conhece a gramática tradicional. Então, o que ela está fazendo? Ela se adapta muitas vezes ao seu interlocutor, justamente para não soar pedante, para não soar massivo, né? Então, maçante, né? Então, é muito comum isso na fala informal. Por exemplo, a Thaís Cristófaro dá alguns exemplos de Minas Gerais, né, que eu acho muito interessante, é uma obra que a Carol até comentou, que trabalhou muito com os alunos do Instituto Federal, com a terminação ando, do gerúndio, né, estou andando. Muitas vezes os falantes dizem estou andando, estou comendo, estou fazendo. Isso não significa, assim como eu tô, né, o pra, as reduções. Então, tudo isso a gente faz muitas vezes na fala. Tem gente que diz, eu nunca falo assim. Se você se gravar, você vê que a gente fala assim em muitos momentos, né? Então, porque são características da língua portuguesa do Brasil, né? É muito diferente de realmente você cometer um desvio, como, por exemplo, nós gostamos, e você está infringindo a norma da morfologia, né, da conjugação verbal, a não ser que você faça isso com alguma intenção específica, como fazer uma piada, alguma coisa nesse sentido, né, o que também acontece. Isso significa que não há uma variedade melhor ou pior de uma língua, né? Há variantes de prestígio, estigmatizadas ou neutras. O que se a gente conhece bem a língua, a gente tem que se expressar tanto em sua variedade formal na escrita, quanto na fala, né, como em suas variedades informais, dependendo do contexto, né.
e saber entrar e sair dos contextos e usando, né, algumas variedades específicas, né? Então, o que é a fonética e fonologia, que é a outra dicotomia também apresentada pelo Saussure, né? A fonética e a fonologia é a análise de todos esses aspectos relativos à fala, né? A fonologia estuda os sons produzidos em uma língua, ou seja, os fonemas básicos dessa língua, né? Principalmente aqueles que vão compor todo o aspecto escrito, né? Enquanto a fonética estuda as diferentes formas de se produzir ou de se pronunciar cada um desses fonemas, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho, né? Isso, a fonologia trata dos fonemas, seu objeto de estudo o fonema, e a fonética tem o seu objeto de estudo, como seu objeto de estudo os alofones ou os fones, que são as diversas realizações de um determinado fonema. Né? Eu posso dizer dia ou posso dizer dia, né? Estou dizendo a mesma palavra, né? Mas de formas diferentes. Então, a fonética analisa essa questão. E qual é a diferença, então, entre fonema e alofone? Ou seja, o objeto da fonologia e o objeto da fonética. Os fonemas são as menores unidades sonoras produzidas pelo ser humano com valor contrastivo. E por isso, para a gente encontrar um fonema, a gente estabelece os pares mínimos. Ou seja, se eu disser capa e cada, né, só o fato de trocar o P pelo D, eu mudo de palavra. Né, eu uso palavras diferentes. Então, aqui eu estou fazendo, eu estou estabelecendo um par mínimo e estou falando de fonema. Por quê? Porque a mudança desse som, né, implica também, né, a mudança de palavra. Né? Os fonemas são obviamente que quando a gente fala, né, os fonemas nem sempre coincidem com a escrita, com a quantidade de letras. Né? Porque, por exemplo, se eu falo capa, tudo bem, eu escuto 4 sons, 4 fonemas. Mas se eu digo táxi, eu escuto 5 sons e eu tenho apenas 4 letras. Então, é importante não fazer essa confusão, né? Os fonemas podem ser os vocálicos e podem ser também os consonantais, né? A diferença entre um e outro é que quando eu produzo uma vogal, não há interrupção, né, na passagem do ar, ou seja, a língua não se move de tal forma que feche o aparelho fonador, como, por exemplo, fazer T, D, A, não, eu falo A, E, I, ou seja, a língua se movimenta, mas não há nenhuma interrupção, né, nenhum choque entre os órgãos articulatórios, diferente das consoantes, porque sempre vai haver algum tipo de interrupção, e isso determina também as características das consoantes, né? Enquanto que os alofones, como são as diversas produções de um mesmo fonema, não mudam o significado das palavras. Se eu disser tia ou disser tia, eu estou usando alofones diferentes, mas eu estou falando da mesma palavra e ninguém vai deixar de me entender por conta disso. Só vão entender que eu tenho uma variedade diferente, estou falando de uma forma diferente, né? Assim como o R. O R, por exemplo, né, o fonema, ele pode ser, eu posso dizer essa mesma palavra porta, como eu diria, por exemplo, posso dizer porta, como seria dito, por exemplo, no Rio de Janeiro, posso dizer porta, né, como em muitas variedades, tanto na cidade de São Paulo quanto em outras regiões do país, e também posso dizer por, ou por, né, depende da forma como, depende da origem do falante, né, das origens do falante. A mesma questão ocorre com os vogais, e quando eu uso cada um desses alofones, eu não mudo o significado da palavra porta, do signo porta. Né? O mesmo acontece com as vogais, quando eu digo banana, ou banana, né, ou banana, né? Então, dependendo da região, você tem a vogal mais nasalizada ou menos nasalizada. Lembrando que, quanto às vogais, a gente tem um sistema vocálico muito rico, eu já vou comentar
comentar sobre isso, e que em alguns casos as vogais são alofones e em outros são fonemas, né? Então, uma vogal nasal, ela pode ser um alofone ou ela pode ser um fonema, né? Geralmente, quando a gente fala do sistema de sons do português brasileiro, a gente usa som porque a gente considera também os alofones, né? A gente fala dos fonemas e dos alofones. Então, depende muito do tipo de transcrição que a gente quer fazer, porque eu posso fazer uma transcrição simplesmente de fonemas, posso fazer uma transcrição fina, com todos os alofones que a língua apresenta. E a transcrição fina me permite, né, aí sim eu descrevo a forma como o falante fala e me permite, inclusive, identificar de onde é esse falante, né, que é um trabalho muito interessante, inclusive que hoje em dia, né, é muito bem conceituado dentro da fonética forense, né, que é um trabalho que a gente faz a identificação dos falantes, principalmente em situações de sequestro, em situações ligadas à polícia e à justiça, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa importância da fonética. Okay? E aí, a gente entende o que é, um pouquinho, de onde veio a questão da fonética e fonologia, essas partes da linguística, né, a fonética e fonologia, que se estabeleceram também como ciência, né, porque a gente tem muita funcionalidade, tanto a fonética quanto a fonologia. A gente geralmente trabalha as duas juntas, porque a gente não pode falar de alofone sem falar de fonema, né, por exemplo, como o Saussure disse, são separadas, mas são complementares, né, então a gente não pode tratá-las separadamente, né, e aí a gente entende um pouco a questão das especificidades do português brasileiro que estão relacionadas à questão fonética, né. A primeira grande característica da língua portuguesa do Brasil é que nós temos um sistema vocálico muito mais rico do que os de outras línguas, por exemplo, né? Se a gente compara, por exemplo, com o espanhol, né? Só que ele é rico não só pela quantidade de sons, né? Porque de repente você encontra outra língua como o inglês, que tem de vários tipos, mas é rico porque as vogais estabelecem mudanças, né? Fazem com que o falante, dependendo de como você produz a vogal, isso provoca muitas mudanças na fala, de como você vai produzir uma determinada palavra, né? Então, é por isso que a gente fala do vocalismo do português brasileiro, ou seja, das características das vogais que inclusive a características das consoantes. Por exemplo, alguns fenômenos que são muito típicos, né, desse vocalismo. A abertura de vogais em meio de palavra que acabam produzindo o ensurdecimento das vogais tônicas finais. Exemplo para vocês, não se preocupem, aqui eu cometi um pequeno errinho também. A nasalização, que, por exemplo, para um hispânico aprender a nossa nasalização é uma questão super complexa, porque a língua portuguesa do Brasil é muito nasal, né? Nasalização em meio de palavra que também provoca essas mudanças em final de sílaba, né? A nasalização em final, que também acaba provocando a ditongação, a vocalização da consoante lateral, como altar, você não sabe se é a U ou al, né, por exemplo, a presença da epêntese e a ditongação, né, de alguns, segundo, que já vou comentar também, segundo algumas variedades da língua. Quanto à abertura das vogais em meio de palavra, e que acaba provocando ensurdecimento de vogais postônicas em final de palavra, altera a duração de sílaba, por que isso acontece? Quando eu produzo, por exemplo, uma sílaba como essa, perde, né? Aqui eu coloquei o i, eu peguei o espanhol, perdão, acabei fazendo aqui os dois no espanhol. Quando eu digo perde, sem esse i e sem esse, né? Eu gasto tanta energia para produzir essa vogal aberta que no final eu não tenho a energia suficiente para produzir esse E com todas as suas propriedades acústicas. Então, o que acontece? Acontece um ensurdecimento, uma perda de
de características acústicas desse E. Então, a gente acaba produzindo aqui um I. Né? E aí a gente acaba também mudando a forma como eu vou produzir esse D, que em lugar de D passa a ser D. Né? Por quê? Porque o D e o T, quando estão de I, sempre vai ser, sempre não, na maioria, né, dos dialetos dos falares aí do português do Brasil, acaba se transformando em ti e ti, né? Não em todos, porque a gente sabe que algumas regiões mantém o D, né? Então, servo, o O, geralmente esse ensurdecimento a gente sente, a gente escuta mais quando a gente tem o E, que se transforma em I no final, e o O que se transforma em U, né? E isso é provocado tanto pela abertura da vogal anterior, porque eu gastei quase toda a minha energia acústica ali, né? Quanto pela nasalização. Por quê? Porque a nasalização também faz com que eu estenda essa sílaba, portanto, há uma maior duração na produção dessa sílaba. Né? Então, quando eu vou produzir a sílaba final, ela acaba sendo ensurdecida também, porque a energia acústica é menor. Né? Então, campo, a maioria das vezes se produz como campo, mente, a mesma questão ocorre aqui, cama, esse A não é um A total, antes, né, o E se transforma em I. Então, a gente tem aqui, vale a pena adquirir um pacote para o Nordeste no verão, né? Então, vários aspectos, ou seja, só uma característica vocálica acaba transformando várias mudanças, né, fonéticas aí nas palavras. A mesma coisa a questão da nasalização, né, que também acaba provocando várias mudanças na nasalização das vogais, que é mais uma questão mais específica no português brasileiro. Né? A vocalização da consoante lateral, após vogal aberta, principalmente, como alto, oral, mural, né? Então, a mesma questão, estava no alto do canal quando alguém gritou. Então, a gente vê várias modificações, né, aqui dos fonemas, justamente de acordo com seus ambientes fonéticos, ou seja, em que lugar dessa palavra, dessa sequência prosódica, essa palavra, esse som está, né? A epêntese também é outra característica muito, muito própria do português do Brasil, né, que consiste na presença de um segmento vocálico, em geral apresentado foneticamente como I, mas a gente sabe que tem o E, tem gente que ao invés de falar de advogado, fala advogado, por exemplo, então a epêntese também pode acontecer com o E, entre grupos consonantais, aqui, né, silábicos, como apito, afitosa, advogado, psicólogo, né? Então isso também é comum e é mais perceptível em alguns falares que em outros, depende também da questão das variantes, mas é praticamente comum em todo o país. Né? A mesma questão acontece quando a gente tem as consoantes muda, e desculpe-me, como muitas das minhas leituras às vezes aparecem aqui alguns espanholismos, né? Então, perdão por isso. Depois das consoantes mudas em final de sílaba também é um processo bastante interessante, porque a gente coloca aí o izinho, como PUC, USP, BED, PIT, né? Então a gente faz esse processo, realiza esse processo aí na hora da produção. Isso tem a ver também com a característica, né? Existem muitas línguas que são mais do ritmo das línguas, existem muitas línguas que são mais silábicas, que você sente esse quase com a mesma duração, como, por exemplo, a língua espanhola mais cêntrica, né, da Espanha e tal, e existem as línguas que são mais acentuais, né? Então, se a gente comparar o português de Portugal ao português do Brasil, a gente verifica que o português do Brasil é muito mais acentual. Então, você vai estendendo umas sílabas e diminuindo outras, né? Justamente porque você gasta muita energia em umas sílabas e acaba não tendo para as outras, né? Energia para as outras sílabas. E isso provoca uma série de processos fonéticos, né? Na hora de falar. Eu tenho amigos, por exemplo, que aprendem o português na Europa e quando chegam ao
Brasil me dizem, quando eu escuto as pessoas falando em algumas regiões, parece que não tem nada de português, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o falar e o que está escrito, né? Justamente porque a fala, né, traz todos esses movimentos, né, principalmente em função do vocalismo da língua portuguesa do Brasil, né? Outro aspecto que acontece aí é a ditongação, né, que é própria de algumas variedades do português. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente escuta muito essa ditongação, quase sempre monossílabos nos quais aparecem a sequência vocálica, né, A, E, ou U, mais uma consoante como S, como Z, por exemplo, fricativa, né, e também quando a gente tem a nasal no final, né, como não, dom, tão, você escuta a U aí no final, né, ou pais, gás, vez, né, então aí a gente tem esse processo de ditongação e que faz com que a gente tenha aí os ditongos na produção oral, né, e também a gente tem que observar, aqui saiu em espanhol, a gente tem que observar que tem o processo que ocorre, o processo contrário na língua, né, que é da redução dos ditongos em algumas falas, ou o que eu vejo em muitas falas do Brasil, né, eu vou, você fala eu vou, eu sou, justamente por causa da semivogal no final da palavra, né, que você precisa de uma energia acústica muito grande para produzi-la, e que muitas vezes o falante acaba reduzindo isso na sílaba. Eu vou, eu sou, eu dou. E isso não quer dizer que o falante não tem uma educação formal, porque a gente escuta isso em todos os níveis, né, independente da formação dos falantes. Né? Obviamente que todo esse sistema vocálico, todo esse vocalismo da língua portuguesa também provoca uma série de especificidades na produção das consoantes, no modo de articulação, no ponto ou lugar de articulação e em relação à sonoridade, se é surdo, se é sonoro, por exemplo. Né? Um exemplo relativo ao modo e ao ponto de articulação, a gente encontra aí, como eu comentei com vocês, né, do tia, dia, diário, ou então tia, dia, diário. Né? Então, que não existe mudança no sentido da palavra, mas que dependendo da região, né, a produção é diferente. Então, essas frases que eu coloquei, vale a pena adquirir um pacote, né? Minha avó falava isso, leite, que muitas vezes dizia leite, justamente porque era mais fácil para pronunciar, então acabava provocando outro processo fonético, né? Para o Nordeste, no verão, né? Então, no Nordeste também, dependendo do falante, pode ser sair dessa maneira, né? E outras frases que nós temos aí. Quanto à sonoridade, por exemplo, que é um grande problema para alguns estrangeiros, principalmente o hispânico, né, que é essa sonoridade do S, né, quando está entre vogal, ou seja, a gente tem a mesma letra, praticamente, né, e só que ele muda, assim como a gente tem o mesmo fonema, né, que pode ser vozeado ou surdo de acordo com o seu lugar, né, com o seu contexto fonético. Então, se ele está entre duas vogais, ele vai ser sonoro, né, como rosa, prosa, quase, asa, né, casa, por exemplo, diferente de quando ele está acompanhado de outras consoantes ou então duplicado, né, no caso da língua portuguesa. Então, que é outra questão. Então, por exemplo, numa frase como essa, a pele pode ser mais porosa. A palavra porosa, por exemplo, a gente tem a abertura da vogal, a gente tem a sonoridade do S, a gente tem o ensurdecimento do A, que não sai completamente A. Então, são diversos fenômenos que são provocados por conta da pronúncia das vogais, né, da produção, né, das vogais. Quero café, né, aqui a abertura, quero café com leite, né, mesma questão, então a gente encontra quente,
né? O X, por exemplo, que é outro som, que é muito interessante, outro fonema, né? Que é muito interessante porque ele é produzido de diversas formas na língua, né? De acordo com a palavra, com a origem da palavra e com o lugar, o ambiente fonético em que ele se encontra, né? Então, essas são apenas algumas especificidades, né? Por exemplo, quem dá aula de português como língua estrangeira, que hoje em dia é um campo muito amplo, né? Que tem muitas possibilidades de atuação, ou de português como língua materna também, é interessante verificar todos esses processos, porque há um contínuo da língua falada para a língua escrita. Né? Então, por exemplo, quando você verifica os textos do Enem, dos alunos do terceiro ano, do ensino médio, quando você verifica os textos dos alunos do ensino fundamental, principalmente, que é aquele momento em que ele ainda não sabe o que é escrita, o registro que ele tem que utilizar, né, o que é a gramática tradicional, ou seja, para ele tudo isso é uma informação que às vezes ele não se encontra dentro do que cada uma significa, é muito comum que você encontre nos textos escritos todos esses elementos que são próprios da oralidade, né? E aí você vai lá e diz para o aluno, bom, obviamente que o Enem tem um objetivo específico, que é que esse aluno do terceiro ano do ensino médio, ele já tem que ter uma capacidade de entender que a língua falada é diferente da língua escrita, né? E essa transposição de uma modalidade para outra deve ser evitada, que é diferente de um aluno de um ensino fundamental, né? Então, eu como professora, de repente vou corrigir uma redação de um aluno de um sexto ano do ensino fundamental, né? E dou como erro certo cada uma dessas transposições, às vezes existe um problema aí, né? Por quê? Porque isso significa que esse aluno ainda não distinguiu a diferença entre o que é a língua falada e quais são as questões da língua falada que você não pode levar para a língua escrita, né? Então, é muito interessante que o professor, que o linguista, que verifique essas características para não levar, né, para não corrigir como erro, principalmente, né, nos níveis iniciais do ensino fundamental, né, essa transposição. Essa transposição é muito interessante, principalmente porque dá para a gente informações sobre o que a gente tem mais que trabalhar. É muito comum que uma criança saiba se deve usar S, C cedilha, Z em uma determinada palavra. Né? Por quê? Porque, foneticamente, o S pode ser produzido das três maneiras, né? Assim como o X, essa exceção. Vou escrever uma palavra como exceção. Né? Às vezes até a gente fica pensando assim, ai meu Deus, onde é que está o C, onde é que está o S, onde é que está o C cedilha? Então, imagine para uma criança, né, que ainda não tem essa capacidade reflexiva que nós linguistas temos. Né? Então, é muito interessante isso também para a gente compreender essa produção desses estudantes, né? A mesma coisa se a gente é professor de português como língua estrangeira, né? Porque muitos processos que a gente verifica nos nossos alunos da língua materna, nos alunos iniciais, a gente também verifica nos nossos alunos de língua estrangeira, falantes de língua estrangeira. Né? Então, é muito interessante que a gente mostre aí, delimite aí quais são as modalidades para que ele tenha um processo de aquisição mais reflexivo, né? E isso significa que a fonética e a fonologia não é aquela matéria que a Carol, de repente, decidiu dar só para encher o saco dos alunos, né? Não é isso, né? Essa é a matéria que é fundamental, inclusive que eu critico muito que na universidade muitas vezes de língua estrangeira, por exemplo, nos últimos anos, né? E na verdade, se a gente observa a sequência de aquisição, a gente primeiro ouve, né? Para depois a gente entender como é o processo da escrita. Né? Então, teoricamente, o falar deveria vir antes, inclusive quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, inclusive quando a gente é adulto. Né? Porque muita gente vai dizer, mas o aprendiz adulto, ele tem outras características, ele já pode partir. Não, a sequência tem que ser a mesma. Né? Então, justamente para não se fossilizar uma série de conhecimentos, né, de maneira equivocada.
Então, a fonética, juntamente com os aspectos fonológicos, óbvio, né, pode ser articulatória, né, quando eu faço um estudo da produção da fala do ponto de vista fisiológico e articulatório. A fonética articulatória, por exemplo, é muito importante para o trabalho dos fonoaudiólogos. Né? A gente trabalha, eu já fiz trabalhos junto com fonoaudiólogos aí no Hospital São Paulo, né? Justamente com o trabalho da fonética articulatória para o desenvolvimento da parte articulatória, porque às vezes a criança não consegue produzir o som, e ele precisa de uma reestruturação articulatória. Então, é muito interessante isso. Só que, para isso, a gente precisa entender onde que acontece cada som. É por isso que nós, professores de fonética, também damos aquela coisinha física, né, que você fala, mas isso é biologia, aprender onde é que está a língua, onde que está o dente, o que que é o alvéolo, né, o que que é o tal céu da boca, esse tipo de coisa, né. Então, isso é importante, saber qual é o aparelho respiratório, fonatório, né, e os canais, tanto os nasais quanto orais, né, então, isso é super importante para a gente saber trabalhar articulatoriamente, inclusive para ajudar os nossos alunos, porque eu já tive aluno, por exemplo, um aluno que me disse, professora, eu não consigo dizer la R vibrante do espanhol. Aí eu dou para ele outra sequência, que não seja uma sequência de uma palavra como carruagem, né? E ele produz perfeitamente esse R vibrante, como eu digo, de repente, para ele, fala para mim trabalho. E ele faz perfeitamente, assim, então o seu problema não é a produção do R, né? O seu problema, muitas vezes, é a imagem fônica, porque às vezes você pensa ali em um R e você quer produzir esse R de uma maneira e você acaba estabelecendo uma série de conexões que te leva, né, ao bloqueio da produção, mas isso é fácil de se resolver. De alguém que realmente tem a língua presa, que não alcança o alvéolo de tal maneira que ele tenha que vibrar mais vezes. A fonética auditiva, por exemplo, trabalha com o estudo da percepção da fala, né? Porque, obviamente, que o processo de percepção é anterior ao processo de produção, né? A gente escuta antes de falar. Então, por exemplo, teoria da relevância, que é você chamar atenção para a diferença entre um som e outro. Isso, às vezes, é importante para a criança aprender a produzir bem um determinado som. Né? E, portanto, a fonética auditiva é fundamental em alguns trabalhos. A fonética acústica compreende o estudo das propriedades físicas dos sons. Então, por exemplo, essas 3 anteriores, quando elas estão juntas, a gente faz, por exemplo, essa fonética robótica, sabe? Quando você, reconhecimento de voz, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer usando essas 5 áreas da fonética, né? Porque a Microsoft, por exemplo, uma vez estava contratando pessoas que soubessem um pouquinho de cada uma desses tipos de fonética, justamente para fazer o processamento da voz. De repente, você entra num caixa eletrônico e, ao invés de você ficar digitando hoje em dia, em épocas de pandemia, que você não pode tocar as coisas, né, isso é fundamental. Você simplesmente chega e você diz o seu nome, você diz a sua conta e ele te reconhece, né? Agora a gente tem assinatura digital através do reconhecimento da voz. Né? De repente, você está nos Estados Unidos, você pode assinar um documento no Brasil, no cartório, né? Justamente com a identificação da voz. Né? E como vocês sabem que é a minha voz? Justamente por causa de todos esses processos. Né? Por quê? Porque a fala te identifica. Né? Por isso que muita gente, quando ocorrem sequestros, por exemplo, as pessoas tentam modificar a fala. Mesmo assim, existem elementos que são próprios da sua voz, como a sua melodia, o seu ritmo. Aqui a gente falou dos aspectos segmentais, ou seja, das consoantes e das vogais, e da produção dessas consoantes e vogais. Mas o aspecto suprassegmental também te identifica muito. As suas pausas, as suas hesitações, o seu ritmo, se é mais silábico, se é mais acentual. Então, tudo isso se identifica. Né?
Por exemplo, a voz feminina tem uma altura diferente, né, da voz masculina. Então, tudo isso a gente consegue identificar, independente do tom dessa voz feminina e dessa voz masculina, né? A fonética instrumental, que compreende o estudo das propriedades físicas da fala, né, levando em consideração o apoio de instrumentos laboratoriais, né, que é muito importante, por exemplo, para o desenvolvimento da fala, principalmente da criança, né? E a forense, que é essa que você usa todos esses elementos para identificar a identidade, né, para identificar uma pessoa, né? Então, por quê? Porque mesmo você alterando esse som com um aparelho, com alguma questão desse tipo, né, como eu falei para vocês, existem outros elementos da sua fala que se identificam, né? Então, a fonética forense, por exemplo, é uma das áreas mais cotizadas atualmente, paga super bem para esse tipo de trabalho, né? E que você ajuda muito socialmente, porque você acaba identificando sequestros, acaba identificando mau uso de elementos sociais, né? Então, é uma área bastante interessante. Praticamente se trabalha junto com a criminalística, né? Então, é bastante interessante também. Né? Então, não sei se eu me estendi muito, né? Que eu me perdi, porque aqui na minha apresentação eu não vejo o relógio, mas era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, ou seja, primeiro a gente saber de onde surge essa história do que é a fonética, do que é a fonologia, e por que eu tenho que estudar isso. Né? No ano da faculdade, alguém fala, você vai estudar linguística, você fala, o que é isso? Né? Para que é isso? Então, é interessante justamente a gente saber o porquê das coisas. Né? Então, a fonética e a fonologia é muito importante justamente porque isso te permite fazer uma análise muito diversificada, inclusive de um texto. Né, como eu falei para vocês, né, de qualquer forma a gente vai acabar entrando aí no processo de ensino, e para o professor isso é fundamental. Né? Assim como para quem trabalha com voz, para quem trabalha com outros aspectos. Né? Muitos fonoaudiólogos acabam estudando fonética também, para compreender, para ampliar, né, a sua forma de análise, de trabalho. Né? E isso é bastante interessante. Assim como quando você faz linguística computacional, também, muitas vezes. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu não saía da biblioteca da física. E muita gente me falava assim, o que você está fazendo na biblioteca da física? Eu tenho que estudar física acústica, né, para entender o processo de análise da fala, né, para entender o processo da fala em si, da percepção e tudo isso. Né? Então, são áreas que se complementam. A fonética também é muito lógica. Né, se você assim como você tem que entrar na parte biológica, então você acaba entendendo o aparelho fonador, por exemplo, por que os professores perdem a voz, né? Que é um esforço muito grande que a gente acaba fazendo na produção de um som. Se você sabe, se você faz um treinamento de como você deve fazer a sua corrente de expiração e inspiração, você não perde a voz, porque você não vai irritar as pregas vocais, né? Então, são vários elementos que você consegue compreender. Eu, quando comecei a dar aula, não sabia nada disso, eu perdi a voz 3 vezes por ano. Né? E depois que eu comecei a entender a parte fisiológica, né, da fonética, nunca mais perdi a voz. Né? E isso é muito interessante, porque ajuda a gente. Né? Assim como faz com que a gente também ajude os nossos estudantes. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né, trazer para vocês. Espero que eu não tenha sido muito confusa, porque às vezes eu quero dizer tanta coisa, né? Como eu sei que o tempo não é tão extenso e essas apresentações online também a gente tem que ser um pouco mais sucintos, né, para não cansar muito o outro. E para que vocês voltem, né, para que vocês participem de mais apresentações, né, que o Instituto Federal ou qualquer outra instituição, né, propunha, né, como forma de ampliar o conhecimento. Então, vamos abrir agora as perguntas, né, eu quero muito escutar vocês. Bom, pronto, vamos lá. Professora Wanda, muito obrigada
pelas suas considerações, pelos seus esclarecimentos. Agora nós vamos abrir as perguntas. Eu acho que o Xerxes queria fazer alguma pergunta. Então, eu estou acompanhando aqui no chat, né, do YouTube, tem muitos elogios, muitos parabéns, muita coisa boa, né? Muitos alunos agradecendo. Também, em nome do Grupo de Estudos Linguísticos aqui de Cubatão, nós agradecemos também a sua presença, né? Prazer muito grande. Já aproveito para agradecer a presença dos colegas também do grupo, a professora Kátia, o professor Rafael, a professora Maurina, que estão aí também. Nós temos 2 alunas que são cegas, também estão acompanhando, estão gostando bastante, e deram feedback aqui que estão acompanhando, entenderam o conteúdo. Aliás, é super importante para esses alunos, né? Então, eu me lembro que quando eu dava aula no Mackenzie, um dia eu tinha uma aluna na sala de aula e ninguém me falou que ela não escutava, né? E eu dava aula dançando na sala, ou seja, indo para lá, indo para cá, de costas, e eu percebia que às vezes ela se levantava para me acompanhar, né? Até que eu perguntei, falei assim, não deve ser normal, né? E era numa época que não era muito comum a gente encontrar, porque hoje, graças a Deus, a gente tem esses alunos em todas as partes fazendo pesquisa, né? A gente tem vários alunos fazendo vários tipos de pesquisa, né, e que isso é muito bonito, porque eu acho fantástico. E aí foi quando eu me dei conta de que, para que ela tivesse uma melhor percepção, eu tinha que ter um processo de articulação muito intenso, né, e ela era uma das minhas melhores alunas. Assim, era uma das minhas... Legal. Uma atenção, que era uma coisa incrível, né, incrível. Muito bom ter a gente está tendo essa primeira experiência agora no curso de letras, que está sendo bastante interessante para nós, estamos aprendendo bastante, né, com as nossas alunas cegas que estão nos ensinando, né, e nós tentando entender todo esse processo de aprendizagem delas. É uma troca de experiências, né? Com certeza. É verdadeira troca. Então, Wanda, temos também aí, só um minutinho, Xerxes, só para, já que você falou das pessoas que estão assistindo e tal, deixa eu só complementar. Tá, estamos também aí, Wanda, com o Luiz Fernando Adorno, nosso ex-aluno na Unesp, né? Não, ex-aluno, que eu espero... a gente fala ex-aluno, mas... Eu fui substituta também na Unesp por um tempo, na época que eu estava fazendo doutorado, e eu ministrei aulas para o Fernando, Luiz Fernando, eu nunca sei como eu chamo, se de Luiz ou de Fernando, enfim. Mas ele está aqui nos prestigiando, e fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Pode ir para a pergunta, Xerxes. Ok, não, na verdade, assim, como o pessoal no YouTube está elogiando bastante, está agradecendo, a professora Maurina acabou de colocar que foi muito enriquecedor. Temos até alunos do ensino médio também, né? Muito grata de poder participar, estou adorando. Então, o feedback é muito legal, né? Esse feedback dos alunos, dos nossos colegas. Mas, assim, eu tenho uma pergunta que talvez seja interessante para ter assim, eu fiz várias aqui anotações para poder perguntar, mas eu não quero me estender, eu vou direto na que eu tenho mais interesse. Qual é a relação da fonética com outras áreas que podem se interseccionar com ela, no que diz respeito à interação, à intenção do falante, porque hoje há uma tendência de se estudar o discurso, a parte pragmática mesmo, né, dessa interação entre os seres, entre os interlocutores, e essas intenções. Amanhã mesmo vou participar de uma banca de doutorado que vai falar sobre o discurso político, então da intenção das trocas no discurso político, do ponto de vista da cortesia verbal e da descortesia. Então, como é que a fonética entra como protagonista, talvez, ou como suporte nesse processo de construção dessa interlocução com suporte aí das pragmáticas, das ciências interacionais, né? Era essa a questão. Tentei muito interessante aqui. Que entra, inclusive, eu tenho algumas pesquisas com os alunos, né, que entram um pouco aí na parte pragmática também. A fonética é fundamental para esse tipo de questão.
exemplo, quando a gente aprende língua estrangeira, vou dar um exemplo da língua estrangeira, mas isso vale, inclusive, para análise da fala da língua materna, né? A questão da ironia, né? O ser humano tem uma competência irônica, né? E que essa competência irônica, muitas vezes, ela se desenvolve com uma base, que é a base de como você cria a sua prosódia, né? Como você cria a parte prosódica do que você vai dizer, né? Eu falo para todo mundo, como pois é do português. Pois é, então tá. Em Araraquara eu adoro a questão do então. O Luiz já fez teve uma participação aí, acho que na sala de aula do então, né? Que de repente alguém faz uma pergunta e você diz, então, né? Então, como se você fosse, então, eu vou resumir o que eu sei. Ou alguém te faz uma pergunta e você diz, então, né? Então, né? Cada forma de falar expressa também uma intenção diferente. Por quê? Porque muitas vezes em língua estrangeira a gente perde essa questão da ironia justamente porque a gente não entende essa questão do ritmo. Porque se de repente você tem uma língua que é altamente acentual, como é o português do Brasil, existem são um pouco mais rígidas, silábicas, mas a maioria é acentual, que você diz, por exemplo, muita gente diz que o brasileiro, muito estrangeiro, principalmente o espanhol, diz que o brasileiro é mal educado porque nunca diz o por favor, né? Mas aí você tem a modalização, e você desce, de repente eu estou com a Carol na sala de aula, na sala dos professores, e a Carol diz, bom, eu vou tomar um café, me traz um café. Isso não está implícito um por favor, né? Que se a gente analisa isso, a gente faz uma análise pragmática, né, dessa solicitação, mas implícita nessa análise pragmática não preciso dizer um por favor, porque a minha modalização já está, na minha modalização já está um por favor. É diferente de uma língua silábica que não te permite essa modalização, e aí você tem que dizer, por favor, me traz um café. Não, me pode trazer um café, ou então você coloca um verbo modalizador automaticamente, né? Porque a língua acaba te exigindo isso. Então, a questão fonética, principalmente a questão prosódica, né, porque a prosódia, ou seja, a questão suprassegmental dentro, né, da pragmática, para análise pragmática é muito importante, né? Uma das leitoras de espanhol, a Sara González, né, fez um trabalho muito bonito sobre essa questão, sobre a análise da ironia no estudante de língua estrangeira, assim como o orientando meu também fez uma análise sobre a competência irônica nos estudantes, e é justamente isso, porque se você produz da mesma maneira, você acaba perdendo esse elemento pragmático, que é o elemento da intenção, né? Porque a sua forma de falar também imprime uma determinada intenção. Na fonética forense, por exemplo, a gente fala de intenções. Por quê? Porque a hesitação indica uma intenção. Tem pessoas que você percebe que ela está mentindo só pela forma como ela hesita. E isso é pragmático. Né? Porque eu também posso hesitar se eu quero fingir alguma coisa, mas como que você analisa que essa hesitação é um fingimento ou que é uma questão que é natural da minha fala? Né? Através de análises comparativas, por exemplo, inclusive sabendo como que se constrói pragmaticamente a hesitação. Perfeito. Perfeito. Então, a interação entre pragmática e fonética é intensa. Assim, para você fazer uma pergunta, quando a gente ensina língua estrangeira, inclusive o português como língua estrangeira, a gente fala da pergunta, né? Daquelas perguntas do sim ou não, daquelas perguntas que você começa com um verbo, que você acaba tendo um tom diferente no final, que você acaba tendo um tom direto no final, né, que não tem a subida nem a descida do seu tom de voz, e tudo isso também cai dentro da questão da pragmática. Né? Por quê? Porque existe, por exemplo, o espanhol da Colômbia. O espanhol da Colômbia é muito complicado em alguns aspectos, porque eles têm uma forma de fazer pergunta que é reta.
né? E aí você fala, meu Deus do céu. E aí você pensa, aí no Brasil? No Brasil, por exemplo, a gente tem, no espanhol, a gente tem uma interrogação no início e uma interrogação no final. Você já inicia a sua frase sabendo que você pragmaticamente vai fazer uma pergunta, né? Em português, principalmente no Brasil, muitas vezes você só sabe que é uma pergunta com a entonação final da frase. Verdade. Você acha que a pessoa vai, ou de repente ela até pensou nisso, ela pensou em afirmar alguma coisa e de repente ela transformou isso numa pergunta. Então, muitas vezes você tem que escutar, não dá para você supor, né? Não dá para você usar o elemento da suposição, porque de repente em língua espanhola eu posso já supor o que ele vai me dizer e já dar a resposta imediatamente. Em português, você acaba tendo que escutar absolutamente tudo para você ter certeza do que o falante quer dizer. Perfeito, Wanda. Nossa, Chegou aqui mais tive uma uma aula perguntinha. aqui, tive uma aula e minha cabeça já explodiu aqui, porque são tantas possibilidades, né? Exatamente. Chegou uma Wanda, pergunta chegou aqui da mais uma professora Elaine. pergunta da professora Elaine, que é professora de espanhol também lá no nosso campus, né? Como trabalhar a fonética em sala de aula, no ensino básico, para superar exemplos estereotipados como o R do caipira e do carioca? Uhum. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que são essas variantes que eu falei para vocês, estigmatizadas, o que é uma variante de uma norma mais padrão, vinculadas ao centro, né? E geograficamente entender como funcionam essas variantes. A gente fala que o R é do caipira, mas a gente tem no centro de São Paulo as comunidades que usam esse R, né? Então, essa é a primeira questão, porque essa estigmatização que tem da produção de alguns sons, né, também é uma questão que vem do nosso preconceito linguístico, coisas que a gente tem que desfazer entre os alunos. Eu sempre digo para os alunos, bom, você vai dizer que o espanhol da Andaluzia é caipira, por quê? Né? Porque, de repente, talvez na Andaluzia você encontra mais plantações, alguma coisa desse tipo, mas você tem plantações em toda a Espanha, por exemplo, e cada uma de um tipo específico, porque cada região aceita um tipo de plantação específica, de acordo com o seu clima e com sua distribuição. A mesma coisa acontece no Brasil, né? Em São Paulo, a mesma coisa. O que a gente tem são as sequências, né, de variedades que estão vinculadas a comunidades que estão próximas. De repente, você sai de São Paulo, a 15 quilômetros de São Paulo, as pessoas falam dessa maneira. E isso não quer dizer que ela trabalha no campo, né, porque nem toda a periferia de São Paulo é campesina, né, justo ao contrário. Então, essa é uma questão a questão que a gente tem que trabalhar com os alunos, a questão das variedades, a questão normas padrão e normas acêntricas, por exemplo, as normas que são mais cêntricas, muita gente fala assim, eu quero aprender o português de São Paulo. Bom, você vai chegar isso não, assim, muita gente, por exemplo, agora já não, porque nós como professores de espanhol já temos essa discussão bastante feita, digamos assim, mas tinha muita gente que falava assim, mas eu tenho que falar, escolas, inclusive, que te contratavam, mas você tem que falar o espanhol da Espanha. É verdade, houve uma época. Eu tenho a variedade da Argentina. Não, mas a gente não quer que você fale o espanhol da Argentina porque as pessoas não gostam. Quem são essas pessoas que não gostam? E por que não gostam? Né? Porque, claro, eu posso de repente escutar uma pessoa e falar assim, nossa, ela fala diferente, ok, mas todas as variedades são perfeitas, né? Então, todas elas têm as suas características, suas fragilidades, os seus erros próprios, os seus acertos próprios. Então, eu acho que antes da gente trabalhar essa questão da fonética e da fonologia, a gente tem que falar um pouco dessa variedade, essa questão da variedade, e de como essa variedade também significa a caracterização de um povo, né? Só que não a caracterização que muitas vezes aparece como curiosidade nos livros didáticos. Vamos falar um pouquinho sobre o mangue, né? E aí você fala, tá, tudo bem. Ou então você fala, vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Mortos no México. E aí você descontextualiza isso e as pessoas acham que os mexicanos são mórbidos, porque
mortos, né? Mas ninguém explicou a origem disso, ninguém explicou o porquê, que isso tem a ver com a questão dos astecas, dos próprios povos primitivos e todas essas questões, né? De por que o espanhol da América tem umas características específicas, graças às grandes navegações, em como tudo foi organizado, né, que passou pela parte sul, quem é que iria trabalhar? Né? Então, essas questões também devem ser trabalhadas. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com os alunos a questão da fonética e fonologia, quando são alunos mais avançados, que já têm conhecimentos mais sobre a organização da língua, tudo bem, mas quando são alunos iniciais, acho que primeiro a gente tem que trabalhar essa questão do que é a variedade, do que significa essa variedade, a diferença entre língua e fala, né, porque isso é fundamental, e depois mostrar as características da fala e o que é diferente em relação à escrita, né, porque aí o aluno vai chegar lá no terceiro ano do ensino médio e ele não vai incorrer nesse erro de levar as questões da fala para a escrita, né, e vai realizar um exame super bom para entrar na universidade, justamente porque ele vai criando uma reflexão em relação ao que é a fala e ao que é a escrita. O que eu posso fazer em uma modalidade e não posso fazer na outra, né? Por quê? Porque as normas exigem um determinado comportamento, né? Então, a mesma coisa na fala, eu não posso falar da mesma forma que, de repente, eu falo com minha bebê, né, com as pessoas na rua, com os meus alunos, vão pensar que eu estou louca. Não pode ser, né? Então, ou toda uma quando questão aí a gente entra na parte da pragmática, quando você tem uma determinada intenção, sabe o que é? Posso te fazer uma pergunta, né? Posso te pedir uma coisinha? Aí você fala, já está pedindo, né? Então, você não pode fazer isso em qualquer ambiente. Imagina você vai pedir para o seu chefe, você faz isso, não pode. É a questão da adequação, né? Nós precisamos nos adequar aí aos diferentes contextos, né? O Luiz Fernando Adorno, está dizendo o seguinte: el Dia de los Muertos e las Catrinas. Adoro trabalhar este tema com Fundamental 2 na disciplina de espanhol. A Elaine também coloca aqui: é uma pena que os livros didáticos abordem tão pouco questões de oralidade e preconceito linguístico. Obrigada, gostei. É verdade, Elaine. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente não pode dizer para o aluno que ele pode fazer absolutamente tudo, levar para a escrita tudo que ele tem na fala, como algumas pessoas defendem, né? Mas existe a diferença, obviamente, inclusive porque a própria sociedade acaba descobrindo o conhecimento dessa diferença, né? Mas que você pode utilizar os seus registros, né, em diversos aspectos da sociedade, né, e com as intenções específicas, com fins específicos, né, então eu acho isso interessante. Perfeito. Wanda, tem mais perguntas, Xerxes? Não, aqui são comentários, né, sobre essa última fala, né, o Luiz Fernando disse que creio que ele conseguiu quebrar alguns estereótipos, porque os alunos precisam saber sobre o que tem por trás da caveira, né? E dos doces oferecidos, dos entes queridos, ele gosta demais. Mas agora alguns comentários nesse sentido. Wanda, eu acho que a gente pode caminhar para a conclusão, né? A gente percebe que é um tema tão pouco explorado, mas ao mesmo tempo que gera tantas discussões, se a gente pudesse ficar aqui até 10 horas, acho que seria pouco, né? Mas eu gostaria que você, de uma forma muito sucinta, ou por meio de uma frase, por meio de uma palavra, nos dissesse qual o diferencial do docente que tem o conhecimento, pelo menos noções básicas, da fonética e da fonologia das línguas, né? No nosso caso específico, no Instituto de Cubatão, voltado para a língua portuguesa, né? São os futuros docentes aí, letras português, mas podemos abrir aí para as línguas de modo geral. Qual o diferencial?
ter o conhecimento da fonética e de fonologia, obviamente que você não vai chegar na sala de aula falando, hoje vamos falar de significante, significado, signo. Não, essas são questões que você, como professor, tem que saber. Você entender, inclusive, conhecimento de mundo, de aluno, todas essas questões, né? A fonética e fonologia, ter conhecimentos de fonética e fonologia ajuda muito a gente a entender porque a gente não deve trabalhar alguns elementos e esquecer de outros, né? Então, às vezes a gente faz assim de uma maneira diferente, por exemplo, ensinando espanhol hoje, vamos para o R e as vibrantes, né? Só que a gente esquece que esse R tem que ser dentro de um movimento silábico diferente. A gente fala do acento numa interrogativa, em um pronome interrogativo em língua espanhola, mas por que é esse acento? Porque depois você tem a própria irregularidade verbal, né, em alguns verbos em língua espanhola, são explicadas graças à facilidade da pronúncia da palavra. Né? Por quê? Porque você vai usar... Por que eu falo puedo e não puedo? Né? Justamente porque, para falar puedo, você tem uma ponte na hora da pronúncia. Então, você pode unir o movimento posterior com o movimento anterior sem esse choque do podo. Né, que você faz uma explosão para provocar e que às vezes causa mais aflição na hora de falar. Então, você fala de uma maneira mais suave. E isso te ajuda, inclusive, na percepção do som. Né? Por isso que às vezes você fala, como? Por que como você não fala quemo? Porque quemo é muito mais difícil fazer o processo articulatório do que como. Né? Então, isso também ajuda a gente a articular essa percepção, né? Porque a percepção em línguas, por exemplo, é tudo. Né? Então, a gente escuta, a gente percebe que eu não digo, por exemplo, abuelo, mas eu digo um abuelo, né? E isso é só questão de percepção. Tem muitos alunos que não percebem isso, que quando você chega e fala, é mesmo, olha só. Então, tudo isso é muito importante, né? Para você não ensinar os sons de maneiras categóricas. Assim, a todos os R's em espanhol que estiverem no início da sílaba vão ser... Então, não existe nenhum som vozeado, mas aí você tem mesmo esse vozeado, né? Então, é claro que a gente ensina primeiro uma certa categorização e depois a gente vai estendendo, né, essa categorização às suas variedades, né, às suas especificidades. Mas o professor que sabe fonética e fonologia, ele tem até, como eu falei para vocês, uma forma distinta de corrigir a redação. Os professores corrigem as redações dos alunos, simplesmente marcando erro, e você nem sabe a origem desse erro, porque o aluno, se de repente na casa dele alguém fala assim, então é uma questão de uma análise, você acaba fazendo uma análise automática, né, e que ajuda a saber como lidar com a questão. E aí você acaba ajudando o aluno sem querer. Né? Sabendo que tem que fazer isso. Então, o professor que sabe os conceitos, que sabe o que é o ponto de articulação, porque você fala assim, você está falando errado. E por que você está falando errado tal palavra? Porque sim, porque soa estranho. Certo. Sabe? Isso não é uma explicação. Por que soa estranho? Porque o ponto de lugar não é esse, o ponto de articulação não é esse, sei lá, o lugar, né? Porque a forma como se produz o som, a forma como você apresenta a respiração, a nasalização, por exemplo, né? Então, todas essas questões são muito ajudadas se você sabe os princípios da fonética e fonologia. Não é que você vai chegar à sala de aula falando sobre... Hoje a gente vai aprender sobre acústica. Né? Análise acústica, por exemplo, te ajuda muito como professor a analisar se o aluno está montando uma pergunta perfeitamente, segundo o ritmo da língua. Se é um aluno mais avançado, você pode até mostrar isso para ele lá no PRAAT, alguma questão assim. Mas se é um aluno de ensino básico, você vai lá e desenha a curvinha da pergunta em espanhol ou em português e você diferencia as duas questões. Principalmente agora, a gente tem tantos imigrantes, né, nas sociedades, nas diversas sociedades, em função desse deslocamento mundial que houve por conta das crises políticas, sociais, né,
fundamentais que aconteceram nos diversos países, é muito importante você entender isso. E saber muito bom, Wanda. essas pessoas, né? Chegou aqui um último comentário, imagino eu que seja o último, né, Xerxes? Professora, para você, Wanda, professora. Sim, Trabalhei com barbatuques, é um comentário da professora Maurina, professora de português lá do nosso campus. Trabalhei com barbatuques e Nana Vasconcelos para desenvolver um trabalho sobre fonética e foi muito gratificante. Que bom, que bom. Ela fez esse comentário. Mais alguma pergunta, Xerxes? Você está vendo por aí no YouTube? Elogios. Oi? Só elogios aqui no YouTube. Ah, que bom. Acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Veja, a gente tinha pensado em 30 minutos, já estamos chegando em quase 2 horas, o que é muito bom, né? Porque... mas é que o assunto é gostoso. É porque o assunto é gostoso, né? Então a gente vai... Eu tenho mais 5 perguntas aqui, mas eu não vou fazer isso. Assim como a última professora falou aí dos seus projetos, então, em relação à questão fonética, claro que a gente pode aplicar isso, né? Análise social, né? Como as pessoas falam, hoje em dia está tão em voga falar da questão do, como o Xerxes falou, é uma banca, né, que falou sobre o discurso político, né? Isso é muito interessante. A fonética aí é uma base muito grande. Então, façam estudos fonéticos relacionados a discurso, relacionado à literatura, por exemplo, né, análise de produção. A gente fez, inclusive lá na PUC, tem um trabalho muito bonito com a professora Sandra, né, e outras, Sandra Madureira, tem um grupo de LIAC, né, tem um grupo muito bom de análise fonética, que mistura também a questão dos fonoaudiólogos e da fonética. Trabalhos muito bons, inclusive, de impostura de voz, né? Muitos autores, como Paulo Altran, esteve lá com a gente fazendo os trabalhos. Então, assim, são trabalhos muito bonitos, assim, né? Que dá para se desenvolver, que você fala assim, mas ele é um grande cara, ele se preocupa com isso, porque ele sabe disso, né? Ele sabe que isso vai dar mais veracidade na sua forma de atuar, né? A questão da voz, a questão de como você, da prosódia, né? Tudo isso é muito importante. Os estudos pragmáticos são lindíssimos, sou apaixonada pela pragmática, né? Os estudos de produção de novelas, que o Luiz adora tanto. Tudo isso dá para você fazer uma análise fantástica, né? Usando a questão da fonética. Perfeito, o Luiz Fernando falou aqui, fonética e fonologia do espanhol na próxima, por favor, até me candidato como voluntário, risos. Muito bom, Fernando, já vou preparar alguma coisa então, ok? E a gente faz sim aí uma roda de conversa, um mini curso. Wanda, muitíssimo obrigada pelas suas considerações, pela forma como você conduz, né, sempre de uma forma muito brilhante. Obrigada, e que possamos fazer novas parcerias, né? Que com certeza. Isso é importante. Possa voltar online, porque pelo jeito a gente vai online até o fim do ano, né? Então a gente marca pega um outro tema. Ainda está nessa sequência de que voltamos online, com todas as questões ou não voltamos, né? É muito bacana essa questão. Mas o importante é que a gente continue estudando, né? Se aperfeiçoando, independente da situação. Isso nos enriquece muito e tira um pouco a nossa atenção da situação. Perfeito, é isso mesmo. Então, Wanda, muitíssimo obrigada. Quero já fechar outras coisas com você, depois a gente conversa aqui. Olha o pós-doutorado aí chegando. Né? Não estou nem falando disso, Xerxes, não estou nem falando disso. Mas muito obrigada mesmo. Xerxes, se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu agradeço a presença da professora, a participação. Cada vez que a gente a ouve falando, né, a gente aprende muito, então, e outras ideias vão surgindo, então a gente tem muito a agradecer esse enriquecimento que a senhora trouxe para o campus aqui, para nós, para os nossos alunos, para todo mundo que vai acessar isso depois no YouTube, senhora, né, que por ficar lá. favor. Você!
Ai, Desculpa. obrigada, é muito bom. Mas a gente agradece, em nome do Campus Cubatão, a gente agradece a participação. E nos colocamos à disposição, eu, Carol, os professores aqui do campus, quando precisar de alguma coisa de nós também, de alguma para palestra, para uma fala, estamos aí à disposição também. Tá bom? Tá bom? Agradecemos aos nossos professores também. A todos os que estão presentes aí online, e qualquer coisa podem me escrever, né? Coloquei lá o e-mail mais pessoal, né? Porque às vezes o acadêmico passa por algum sistema e se perde, então eu sempre coloco mais pessoal, mas podem me escrever à vontade, tá bom? Ok, obrigada aos alunos que nos prestigiaram. Oi? E cuidem-se muito, é importante. Ah, sim, sim. Obrigada aos alunos, obrigada aos professores, colegas de trabalho lá no nosso campus. Obrigada, Xerxes, pelo apoio também. Obrigada, Wanda. E a palestra terminou com gostinho de quero mais. Vamos ter que fazer outra, ok? Até a próxima. Um beijo a todos. Um beijo, Wanda. Muita saudade. Tchau, gente. Saudades.